O 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023 trouxe à tona uma realidade alarmante: o número de casos de estupro no Brasil, que continua a crescer e aponta Rio Branco, no Acre, em 6º lugar dentre as 50 cidades com mais de 100 mil habitantes, com as maiores taxas de estupro do país. Em 2023, o Brasil contabilizou um estupro a cada 6 minutos, totalizando 83.988 casos, um aumento de 6,5% em relação ao ano anterior. Aqui no Acre, só no primeiro semestre deste ano, já foram registrados 506 estupros, um dado que preocupa ainda mais a advogada Tatiana Carla, presidente da Associação das Mulheres Juristas do Acre, considerando que muitos casos deixam de ser denunciados. Esse número parece expressivo, mas na verdade ele é bem subnotificado, né? Então, se a gente pegar pela ideia, pela realidade, né, que a maioria desses casos não chega às autoridades porque não tem uma educação dentro das escolas sobre isso. Muitas vezes as meninas acabam denunciando para a professora, para a diretora, depois que ocorre, né, uma palestra, alguma coisa que ela vê e aí ela se sente confortável em falar. E isso é muito comum, a gente acabar descobrindo quando está fazendo alguma atuação dentro da escola. Naquele momento ali, a criança acabar se sentindo à vontade para conversar sobre isso. Especialistas apontam várias causas para esse aumento, entre elas a subnotificação dos anos anteriores, o aumento de conscientização sobre a importância de denunciar esses crimes e, infelizmente, a resistência de uma cultura de violência e impunidade. A gente fica mais triste ainda de saber que a maioria desses agressores são de dentro de casa. Então, são familiares, quando não é o pai, é o padrasto, na sua maioria dos casos, ou então algum parente, tio. Então, assim, e a maioria é meninas, mas tem meninos também que isso acontece. E é muito triste, são dados assim que estão estarrecendo a população, mas eu lhe digo que o número é muito maior. Nós estamos assim na ponta do iceberg. Pode ter certeza que se a gente for para o interior, isso aumenta muito, porque isso foi infelizmente normalizado. A cultura do estupro de crianças, ele está naturalizado em muitas culturas, né? Aí as pessoas falam, mas é um problema cultural. Então a gente precisa mudar essa cultura. Outro dado nacional do anuário que chama a atenção: 76% dos crimes de estupro foram cometidos contra pessoas em situação de vulnerabilidade, como menores de 14 anos, deficientes ou pessoas que, por algum motivo, são incapazes de se proteger. Em média, 3 casos de estupro são registrados por dia só aqui em Rio Branco. Até abril deste ano, foram 116 casos contra pessoas em situação de vulnerabilidade. O mesmo acontece no interior do estado, onde os 3 primeiros municípios que mais registram o tipo de crime são Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Sena Madureira, respectivamente. Segundo a delegada Juliana de Ângeles, coordenadora do projeto Bem Me Quer, em prol das mulheres, crianças e adolescentes vítimas, algumas ações estão sendo desenvolvidas, mas a maior dificuldade em combater o tipo de crime está, na maioria das vezes, em casa, quando as vítimas deixam de denunciar. Nós temos feito melhorias nas unidades, né, especializadas aqui em Rio Branco e em Cruzeiro do Sul. Nós temos a DEAN e a DEMPCA, que atua, né, unicamente, exclusivamente com mulheres, crianças e adolescentes vítimas, né, inclusive de violência doméstica e crimes sexuais. E nos municípios que não há delegacia especializada, nós estamos instalando as salas Bem Me Quer, que são salas lúdicas, né, com pessoal capacitado para fazer um atendimento mais acolhedor, mais humanizado, né, para minimizar aquele impacto negativo, que a gente sabe que a delegacia ela pode ser um ambiente hostil, principalmente para uma criança, né, para uma adolescente. Então, a gente quer minimizar esses impactos para que as mulheres e as jovens que tenham sido vítimas
de um crime sexual possam sim denunciar seus agressores. A delegada orienta o que deve ser feito para qualquer tipo de violência sexual, independente do local ou circunstâncias. Tomou conhecimento de que a criança, a vítima, sofreu um abuso sexual, denuncie. Qualquer delegacia pode ser feita a denúncia, tá? Não necessariamente as especializadas. E também é importante frisar que não só a própria vítima pode fazer o registro, qualquer pessoa que tomou conhecimento pode fazê-lo. E que há também canais anônimos. No tocante à criança e adolescente, nós temos o Disque 100. No tocante à mulher, nós temos o 180, que são canais em que o denunciante vai fazer, vai contar o histórico do crime, não precisa se identificar e eles chegam sim à Polícia Civil, que vai apurar o que foi denunciado para que aquele agressor ele possa ser processado e, ao final, condenado pelo Poder Judiciário pelo crime que ele praticou.